Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Estamos começando aqui mais um Conexão América Latina. A gente vai falar sobre a revelação bombástica aí que o Diário Causa Operária, através da reportagem do companheiro Rui Costa Pimenta e do companheiro João Caproni Pimenta, fizeram na tarde de ontem sobre as ligações do Guilherme Boulos com empresários e instituições capitalistas. No nosso caso, o que nos interessa para o nosso programa é com essas instituições internacionais que têm relações com os golpes na América Latina. Se você ainda não leu a reportagem, você pode acessar no Diário Causa Operária. O título é O Empresário e seus sócios imperialistas por trás de Boulos. Nessa reportagem aí investigativa, o Diário Causa Operária ele traz ali a rede, né, que está por trás do Guilherme Boulos. E nessa rede consta, né, o principal cabeça dessa rede é o Valfrido Vardi, que é advogado e empresário. Ele tem um escritório de advocacia, Vardi Advogados. Um dos sócios dele é o Leandro Daiello, que foi chefe da Polícia Federal durante 10 anos, inclusive durante o golpe de 2016. A Polícia Federal, todos sabemos, ela tem ligações, ela é praticamente uma filial da CIA e do FBI no Brasil. Além disso, o Valfrido Vardi, ele é presidente do Instituto para as Relações entre Estado e Empresas, o IREE. Esse instituto ele tem um setor de defesa e segurança que é presidido pelo Raul Jungmann, ministro de Defesa do Temer, e também tem como um dos seus dirigentes o Sérgio Etchegoyen. O Guilherme Boulos ele trabalha para esse instituto, nas próprias palavras do Valfrido Vardi, em publicação no Twitter no ano passado, como colunista e professor. Esse instituto ele tem como um dos seus parceiros o think tank norte-americano Global Americans. Think tank é um tipo de instituição que tem principalmente nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro, que atua em análises, em pesquisas, em produção de relatórios, em pensamentos, né, em divulgar pensamentos, principalmente liberais, pelo mundo. E esse Global Americans, ele produz relatórios aí sobre a América Latina. Inclusive, quem é parceiro do Global Americans é a NED, National Endowment for Democracy, que é um órgão do governo dos Estados Unidos, criado durante o governo do Ronald Reagan, para fazer exatamente o que a CIA sempre fez. E é sobre o Global Americans, sobre o NED, que estão relacionados aí diretamente com o Guilherme Boulos, que nós vamos conversar aqui. Temos como convidado o companheiro César Chenhot, que é um dos editores do blog Internacionalismo, do canal Internacionalismo, e também participa do podcast O Mundo em Uma Hora, na Causa Operária TV e no canal Internacionalismo. Seja muito bem-vindo aqui, César, para a gente conversar aí sobre essas relações, né, das ONGs, dos institutos norte-americanos com os golpes na América Latina. Beleza, César? E aí, Vasco, boa tarde. Boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando o programa. Bom, eu entrei no site, né, nas nossas... todo mundo pode entrar no site da Global Americans, que é parceira desse instituto do amigo do Boulos, né, do Valfrido Vardi, que é inclusive financiador da campanha do Guilherme Boulos em 2020, que é um apoiador bem público do Guilherme Boulos. Segundo ele, o Boulos é a nova liderança da esquerda, né, e o Global Americans é parceiro desse instituto, o IREE, que o Boulos trabalha, né. Global Americans publicou recentemente alguns relatórios falando, né, sobre as questões dos direitos humanos, dos direitos e liberdades democráticas, esse tipo de coisa na América Latina. E esse instituto, ele diz que no Brasil
sob o governo do PT, o país ele foi incapaz de combater as violações dos direitos humanos. O curioso é que ele cita diretamente o governo do PT, né? Não fala dos governos anteriores, nem o governo Temer, nem no governo Bolsonaro, e critica diretamente o governo do PT sobre as questões de violação dos direitos humanos, se abstendo de declarações críticas, frequentemente em aliança com grupos, com curiosos grupos parceiros na América Latina. Quem seriam esses grupos? Se a gente for ver ainda no Global Americans, no site deles, a gente percebe que é uma crítica ao alinhamento internacional do PT com os governos de esquerda da América Latina, como Cuba, Venezuela e Nicarágua. Por quê? Porque o Global Americans, que tem relatórios feitos pela NED, ele fala o seguinte em sua introdução a respeito das questões de Cuba. Cuba é o chefe dos regimes pária na América Latina em termos de política externa e direitos humanos. Exatamente o que diz o Donald Trump, o George Bush e o imperialismo em geral. Além disso, sobre a Nicarágua, esse think tank diz o seguinte: a Nicarágua é um membro do ALBA, que é a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, é um bloco político do qual pertence a Venezuela e Cuba, e demonstrou um desrespeito, uma ignorância, né, consistente com relação ao sistema da América Latina, interamericano, dedicado aos direitos humanos e à democracia, ou seja, não está nem aí para os direitos humanos e para a democracia o governo da Nicarágua, que é um governo de esquerda, um governo sandinista, segundo esse think tank ligado ao Guilherme Boulos. E sobre a Venezuela, a Global Americans fala o seguinte: a Venezuela é o que costumamos chamar de país pária, assim como Cuba, que segundo eles é o chefe desses países pária. Venezuela votando resoluções dos direitos humanos a respeito da Síria, da Ucrânia e da Coreia do Norte, junto com Rússia e China, e tentando fazer a mesma coisa, né, com relação aos direitos humanos, essas questões de violações de direitos humanos, etc., também em questões dos países da América Latina. Então, esse Global Americans, ele ataca Cuba, Venezuela e Nicarágua. Além disso, em outro relatório desse think tank, é um relatório dedicado ao ataque contra a imprensa russa e chinesa, mais particularmente Sputnik, agência de notícias Sputnik, e a RT, e também a agência Xinhua e ao Diário do Povo da China, ambos chineses. Segundo esses relatórios da Global Americans, novamente, que é um instituto parceiro do IREE, no qual o Boulos trabalha e que pertence ao financiador da campanha do Boulos, ao articulador político das campanhas do Boulos, que é o Walfrido Vardi. Segundo esses relatórios sobre a imprensa chinesa e russa e sua cobertura na América Latina, fala que a cobertura do Sputnik, da RT, da imprensa chinesa, é de acordo com os interesses russos e chineses para dominar a América Latina. Então, a gente pode concluir que essa Global Americans é um instituto que tem ligações com a NED, que é a agência de governo dos Estados Unidos, é um governo que está na mão do governo dos Estados Unidos para atacar os governos de esquerda na América Latina e também para atacar a Rússia e a China para fim de proteger a dominação norte-americana na América Latina. Visto isso, eu queria comentar um pouco com o César, queria que ele comentasse a respeito dessas ONGs, né, ONGs e institutos, como é o caso da própria NED, né, César? E seu papel aí na desestabilização, nos golpes de Estado, nos ataques contra esses governos de esquerda da América Latina. Bom, então, né, é interessante isso tudo que a gente está vendo, né, porque não é a primeira vez que a gente vem comentando, que a gente comenta aqui na CELTV, nos blogs da causa operária, né, aí em toda a nossa imprensa, né, essas relações entre essas ONGs internacionais
e a desestabilização de vários governos aí, e até, né, o fortalecimento da direita em outros países, né? Recentemente, a gente comentou bastante o caso do Equador, com o candidato identitário aí, o Yaco Pérez, que era financiado aí por agências desse mesmo tipo, né, ligados à NED também, agências aí dos Estados Unidos, né? E a relação dele com a mulher dele, no caso, né? Que era uma apoiadora ferrenha do golpe de Estado no Brasil, do golpe de Estado na Bolívia. Os dois, tanto o Yaco Pérez quanto a sua esposa aí, atacavam o governo do Evo Morales, o que era até esquisito, né? Porque a gente vê como o identitarismo é uma farsa, né? Ele se dizia o candidato indígena do Equador, mas ele atacava um candidato indígena aí na Bolívia, que é o Evo Morales, assim, dizendo que ele tirava o direito dos indígenas e tal, quando na verdade esse Yaco Pérez era relacionado com os Estados Unidos, né, com o imperialismo, para tirar direitos assim da população total do Equador, né? Você vê também que assim, nessa mesma linha, né, por exemplo, no Peru agora nós tivemos aí um golpe à la Lenin Moreno no Peru, né, com Pedro Castilho se aproximando com as alas mais à direita e de dentro da esquerda, né, o que ele chama de esquerda caviar, né, os caviares, ele diz, o Vladimir nossa, perdão, me fugiu o nome Vladimir do Cerrón. o Vladimir Cerrón, né, o líder do Peru Libre, ele chama de esquerda caviar, né, a esquerda pequeno-burguesa peruana. Você vê que esse setor que é identitário, que é da pequena burguesia, ligado a essas ONGs, ataca muito mais a esquerda nacionalista, né, a esquerda ligada aos trabalhadores, ligada à burguesia nacional, do que se coloca contra o imperialismo, né? Isso daí não é à toa, né? Com essa revelação aí, a gente vê que, novamente, esses setores, inclusive no Brasil, atuam aí contra os governos de esquerda e nas eleições atuam contra a própria esquerda, tirando votos e tal, né? Isso daí nada mais é do que a gente poderia dizer que isso daí nada mais é do que uma direita um pouco mais perfumada, né? Um pouco mais aceitável, assim, que se infiltra dentro da esquerda para levar adiante uma agenda completamente neoliberal e confusionista aí contra os trabalhadores, né? Uhum. E César, a NED, por exemplo, né, ela financia desestabilizações, né, como se fala muito nesse jargão, de mudanças de regime em Cuba, na Venezuela e na Nicarágua, justamente esses países que a Global Americans critica, né? E é exatamente com essas retóricas, né, de violação de direitos humanos, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, e assim a NED, ela financia ONGs dentro da Venezuela, dentro de Cuba, dentro da Nicarágua, para combater esses governos. E essas ONGs dão dinheiro para a oposição, né? Várias matérias aí jornalísticas reveladas por veículos de imprensa norte-americanos e latino-americanos demonstram, né, que a NED, que financia a Global Americans, que é essa ONG ligada ao Instituto do Boulos, ela está por trás das mudanças de regime na América Latina, contra os governos nacionalistas, né? Inclusive os governos da Bolívia, do Equador também. A Global Americans, nesse relatório aí sobre os países da América Latina, eu esqueci de citar aqui que a introdução dela sobre o Equador é o seguinte: administrações recentes do Equador elas não tomaram iniciativas para combater os abusos de direitos humanos, e cita particularmente o presidente Rafael Correa, que é um presidente de esquerda, né? Então ela acusa o Rafael Correa de não ter combatido os direitos humanos, mas fala, né, que as organizações de direitos humanos relacionadas com indígenas, LGBT, imigrantes venezuelanos têm atuado bem nessas áreas, né? Ou seja,
em todo momento, vê-se esse discurso identitário e, ao mesmo tempo, as denúncias, críticas e acusações contra os governos de esquerda. E o mais interessante é que nesses relatórios, já na introdução, essa Global Americans, na hora de falar do Equador, critica abertamente, nomeadamente, o Rafael Correa, e no relatório sobre Cuba, no relatório sobre o Brasil, critica nomeadamente os governos do PT, né? E aí a gente vê a relação, né, do Boulos. Você falou do Iaco Pérez, né? Aí também você falou do Pedro Castilho, e é possível, né, que o Boulos ele esteja seguindo o caminho desses três, né? São cada vez mais claras as relações, né, do imperialismo financiando esses grupos identitários contra esses governos de esquerda, como foi o caso do Lenín Moreno contra o Correia, e depois do Iaco Pérez contra o correísmo, né, e do Pedro Castilho contra a ala esquerda do Peru Livre. O Vasco, você vê que, por exemplo, né, o Pedro Castilho recheou o governo novo dele de ministros aí dessa ala identitária, né? Um grande exemplo aí é a Mirta Vázquez, que vai ser aí a nova primeira-ministra do Peru, né? Caso seja votado aí a questão de confiança para o novo governo, em substituição a um nacionalista, né? Um setor, o Guido Bellido, que seria aí o braço direito aí do Vladimir Cerrón dentro do governo, né, que tentava levar adiante aí uma política pela nacionalização do gás, uma política por uma Assembleia Constituinte do Povo, né. Então você vê que assim, ele era extremamente atacado pela imprensa pró-imperialista, né. O imperialismo via com maus olhos esse cidadão, né, e resolveu substituir alguém, resolveu substituí-lo por alguém que assim, tem essa característica dessa esquerda pequeno burguês, identitária, que fala em coisas vazias como assim, a democracia, a liberdade, mas que na verdade não tem nenhum compromisso com aquilo que diz, né? E que é extremamente controlado por essas ONGs, apoiado por essas ONGs, apoiado por grupos que se dizem aí feministas, né? Porque ela é mulher, né? No caso, o próprio governo do Pedro Castilho era muito atacado por ter poucas mulheres nos ministérios, né? Agora, com o afastamento dele do Peru Livre, ele colocou, se eu não me engano, 7 mulheres dentro dos cargos de ministério, né? Então você vê que assim, não é preciso muito também para ver que essas ONGs elas têm uma política muito atrelada ao imperialismo, né? Você vê que assim, toda a política delas é uma política apoiada pelo imperialismo, apoiada pela imprensa imperialista dentro da América Latina, né? O que eu acho que é mais importante aí dessa revelação é que você desmascara assim, o final, né, dela, né? Você já sabia como essas ONGs em grande medida atuavam, né? Mas você vê que ela agora você tem uma comprovação mesmo de relação delas com os políticos desse tipo de esquerda, né? Dessas alas da esquerda pequeno burguesa. Uhum. Valeu aqui ao pessoal que tá comentando com a gente. A Cleide Rodrigues, ela fala: se Guilherme Boulos for financiado pelo imperialismo, a Globo vai apoiar. Mas na verdade a Globo já apoia o Boulos, a Folha de São Paulo apoia o Boulos é colunista da Folha de São Paulo, a revista Time apoia o Boulos, né? A gente viu recentemente, a revista Time divulgou a lista aí de quem são as lideranças jovens do ano, e o Guilherme Boulos está, né, entre essas lideranças jovens, assim como o Iaco Pérez, se eu não me engano, o César. E isso daí demonstra, né, além disso que a gente está falando com exclusividade, né, no DCO, que o imperialismo tem ligações aí com o Guilherme Boulos, que ele é apoiado, né, e que ele é apoiado pela imprensa imperialista. E o Boulos, César, não sei se você se lembra, mas, por exemplo, nas eleições do ano passado, ele disse que não dava para
para considerar a Venezuela e Cuba como uma democracia, né? Então isso daí é uma coisa comum, né, desses líderes de esquerda na América Latina, de pseudo-esquerda identitária, como o Boulos e o Yacu Pérez, que são, né, apoiados pelas ONGs imperialistas. É uma coisa comum atacar, né, Cuba e Venezuela e os governos nacionalistas, como é o caso do PT, como é o caso do próprio governo da Venezuela, da Nicarágua. É um traço comum em todos esses líderes identitários supostamente de esquerda, financiados pelo imperialismo em toda a América Latina, né? E no mundo, na verdade. Eu acho que o César está com um problema de conexão. Deixa eu agradecer aqui a Cláudia Barrella, que se tornou membro prata da Causa Operária TV. Muito obrigado a Cláudia Barrella. Valeu aqui ao Ernesto Abdala Filho, que enviou um superchat pra gente. Muito obrigado, Ernesto, nosso companheiro direto de Barcelona, na Catalunha. Ele envia um boa tarde pra gente. Sou eu, envia também um super sticker, assim como o LC29, valeu aqui. Obrigado ao Arthur Freitas, que dá uma boa tarde. Lino Alves, Simone Souza também, o Adalberto Pereira também faz aqui um comentário para a gente. Lula inocente, Lula presidente já também comenta. Deixa eu aproveitar a lembrar para todo mundo para compartilharem o nosso conteúdo. César, só um último comentário, né, rápido, que é uma coisa comum entre todos esses supostos esquerdistas apoiados pelo imperialismo na América Latina, criticarem, né, esses governos nacionalistas de esquerda, e também Cuba e Venezuela, como é o caso do que o Boulos faz, né, como ele fez nas eleições do ano passado. Queria que você só comentasse rapidamente, porque você tem um compromisso agora e precisa sair. Vai lá, César. Então, né, você vê que assim, esse discurso se aproxima de personalidades como o próprio Guaidó, dentro da Venezuela, né? Não tem muita diferença entre o que o Guaidó diz e o que esses setores da esquerda dizem, né? Como eu também já tinha mencionado antes, né, se você pegar, por exemplo, a trajetória do Yacu Pérez, que ele é apontado aí como uma ala da esquerda dentro do Equador, ele é totalmente a favor do golpe contra o Rafael Correa. Ele comemorou o golpe contra Dilma, ele e a mulher dele comemoraram o golpe contra Dilma, comemoraram o golpe contra a Bolívia, né? Fazem críticas aí ao governo da Venezuela, falando que não é um governo democrático, que é um governo assassino, né? Até é engraçado, né? Porque a Venezuela, tem países que por muito menos já teriam prendido aí o Guaidó. Mas a Venezuela é extremamente democrática, deixa o cara solto, apesar de todas as tentativas de golpe, mas ainda assim, esses setores apontam a Venezuela como sanguinária, como antidemocrática, enfim. A mesma coisa com Cuba, né? Você viu o número de partidos dentro da esquerda pequeno-burguesa que atacaram Cuba recentemente, né, com os protestos imperialistas que tiveram no país, né, se colocaram ao lado do imperialismo, né. Isso tudo não é à toa, né, vem muito desse apoio que essas ONGs prestam a esses partidos, que colocam gente dentro do partido, colocam dinheiro, cursos, né, colocam pessoas de dentro desses partidos para ocupar cargos de professores, de consultores e tal, né, que é aquilo que a gente vem denunciando aí nessa matéria que o Rui e o João escreveram aí. Uhum. Bom, César, valeu aqui pela sua participação, para a gente comentar um pouco sobre isso. Eu que agradeço. Valeu, César Chenhot, que é comentarista aí do podcast O Mundo em Uma Hora, também editor aí do blog Internacionalismo e do canal Internacionalismo. Valeu aqui ao Alexandre Cadido pelo comentário. Vamos ver agora um vídeo sobre os protestos em Cuba e a manipulação aí desses protestos. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más mentiroso.
bloqueo económico y cierre migratorio de Estados Unidos junto a la pandemia y la ausencia de turismo han llevado al pueblo de Cuba a la penuria y el desabastecimiento. Y una gigantesca operación de redes sociales organizada desde Estados Unidos ha conseguido llevar a un sector de la población cubana a la protesta contra su gobierno, en algunos casos de manera muy violenta. Es la misma guerra híbrida aplicada antes en lugares como Venezuela o Bolivia. El efecto cuantitativo del bombardeo mediante potentes sistemas de Big Data, robots y cibertropas ha ido acompañado de numerosos mensajes fake, en los que las fotografías son el elemento clave del engaño y la manipulación. La imagen de un niño muerto supuestamente por la policía cubana que corresponde a una víctima de pandillas de Venezuela. Grandes manifestaciones contra el gobierno cubano que realmente son de Egipto, Argentina o España. El ejército cubano recién desplegado, cuyo desfile fue hace 4 años. Imágenes de personas cubanas sin techo que realmente viven en Estados Unidos. O directamente mentiras como la supuesta huida de Raúl Castro o la muerte de 12 personas en un hospital. Pero al margen de este mundo informal de las redes, ¿qué vemos en los medios de comunicación serios, objetivos e independientes? Una sistemática suplantación de identidad en sus fotografías con un denominador común. Población favorable a la revolución, mayoría social en el país, aparece como contraria a ella. The New York Times asignaba a la protesta una imagen en la que se ve a Gerardo Hernández Nordelo, coordinador de los comités de defensa de la revolución. En CNN, el titular «Libertad, la canción de Emilio Estefan dedicada a Cuba» era ilustrado por una foto de trabajadoras y trabajadores de La Habana apoyando al gobierno. Este mismo medio, en otra noticia, decía que en San Antonio de los Baños cientos de personas desafiaron una fuerte presencia policial, pero quienes aparecen portan imágenes del líder sindical revolucionario Lázaro Peña. Esta misma era publicada en su sitio web por Televisión Española. Bajo el pie de foto, miles de personas toman las calles en Cuba en unas protestas históricas contra el régimen. El canal público, en otra noticia, bajo otra foto de pueblo revolucionario, hablaba de una inédita ola de protestas contra el régimen. De la misma forma que BBC, que para ilustrar protestas masivas en Cuba, publicaba la foto de militantes de los comités de defensa de la revolución. El expresivo titular de portada del diario mexicano Por Esto era un mensaje contra el gobierno cubano. Indignante. Indignante es su manipulación periodística porque la foto que aparece es de afines a la revolución, en la estatua de Máximo Gómez de La Habana, con bandera del 26 de julio incluida. Y no fue el único medio que publicó esta foto acompañando el mismo mensaje. También lo hicieron los diarios españoles El Mundo y El País. Mientras, estos mismos medios nos presentan como pacíficos angelitos a verdaderos terroristas urbanos y como represión a operativos policiales que le llegan a la altura de la chancleta a los de Colombia, Chile, Francia o España. Mientras censuran las movilizaciones de miles de personas, estas sí, miles, en defensa de la revolución y contra el bloqueo de Estados Unidos que recorren toda la isla. Por eso, no les crean ya ni media palabra. Bom, e esses protestos em Cuba, como vocês viram aí, né, a manipulação dos protestos, ela é feita principalmente pela imprensa imperialista, mas também por veículos de comunicação cubanos financiados pelos Estados Unidos que atuam fora de Cuba para mentir sobre Cuba. Um desses veículos de comunicação é o site Diário de Cuba, que é financiado pela NED. Além disso, existe também a rádio e a TV Martí, que atuam a partir de Guantánamo, da base militar de Guantánamo e de Miami, né? A base militar de Guantánamo é um território cubano ocupado pelos Estados Unidos, para transmitir por sinal de satélite para dentro de Cuba. E foram criadas, né, pela CIA e pela NED, a rádio e a TV Martí, e são ainda financiadas pela CIA e pela NED, assim como o Diário de Cuba.
A NED, que novamente, né, financia o Global Americans, que é um think tank parceiro do IREE, que é o instituto onde o Boulos trabalha como colunista e como professor, e que tem como presidente o Valfrido Vardi, que é o grande patrocinador, mentor do Guilherme Boulos, financia suas campanhas e articula politicamente, né, para que setores empresariais apoiem o Guilherme Boulos. Quando a gente liga esses pontos, a gente começa a entender o porquê da posição do Guilherme Boulos sobre Cuba e Venezuela. O Guilherme Boulos, durante as eleições de 2020 para a Prefeitura de São Paulo, em um debate com o Bruno Covas, ele foi questionado, né, a respeito de Cuba e da Venezuela. E o Boulos respondeu da seguinte maneira: para mim, nem Cuba e nem Venezuela são modelos de democracia. Aí a gente começa a entender, né, por que o Boulos fala isso. Porque ele tem essas ligações, né, com esses empresários, com essas instituições, com esses think tanks e ONGs que são patrocinados pelo governo dos Estados Unidos e que tem como um de seus eixos de atuação os ataques contra Cuba, Venezuela e os governos nacionalistas da América Latina. Vou recordar aqui novamente, esse Global Americans publica relatórios sobre direitos humanos na América Latina, em que acusa Cuba de ser o país que mais viola os direitos humanos na América Latina e Venezuela como sendo um dos principais violadores de direitos humanos da América Latina, assim como o governo da Nicarágua, e que acusa o PT de não ter, acusa nominalmente o PT de não ter feito nada contra os direitos humanos na América Latina, embora não fale nada sobre o governo Temer e o governo Bolsonaro. Essa daí é a ONG Global Americans. Mais uma vez, para vocês entenderem, né, essa relação, a NED é uma agência do governo dos Estados Unidos que faz o mesmo que a CIA sempre fez. Ela é financiada, ela é mantida através de dinheiro público norte-americano enviado pelo Congresso dos Estados Unidos. A NED patrocina os relatórios da Global Americans, como esse daí que eu falei sobre os direitos humanos na América Latina. A Global Americans é um think tank que tem como objetivo fornecer análises, entre aspas, para promover mudança no sentido de uma relação mais próspera entre a América Latina e os Estados Unidos. Todo bom entendedor sabe que essa relação mais próxima entre a América Latina e Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos, significa submeter completamente os países da América Latina ao imperialismo norte-americano. Pois bem, essa ONG, a Global Americans, ela tem como parceiro no Brasil o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IREE, que trabalha, esse instituto, entre aspas, para aperfeiçoar a interação entre os setores público e privado no Brasil. Novamente, o bom entendedor para o bom entendedor fica muito claro que aperfeiçoar as relações entre o Estado e os empresários significa privatizar o Estado, né? Privatizar a economia e entregar o Estado nas mãos dos empresários. E aí, o Guilherme Boulos também, durante as eleições para a prefeitura do ano passado, disse, né, se reuniu ali com comerciantes, com grandes comerciantes de São Paulo, foi financiado pela herdeira da Andrade Gutierrez e disse, conforme o próprio Valfrido Vardi, que ele não é contra a iniciativa privada, não demoniza os empresários e nada disso. E aí a gente entende também o porquê disso, porque ele trabalha nesse instituto cujo principal objetivo é justamente entregar, né, as funções estatais para a iniciativa privada. Bom, ainda não é apenas isso, né? O IREE, ele tem esse Valfrido Vardi como presidente e ele tem uma área de defesa e segurança, que é estranho para um instituto, né? O mais estranho ainda é quem atua nessa área, quem é que preside a área de segurança e defesa do IREE. O Raul Jungmann, que foi ministro de defesa do Temer, ou seja, um homem da direita, e o Sérgio Etchegoyen,
que é um fascistão, né? A família dele trabalhou para a ditadura Vargas, para a ditadura militar. Ele é um saudosista da ditadura militar brasileira, critica a Comissão da Verdade, refundou o GSI logo depois do golpe, né, durante o governo Temer, para ser o líder do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que espiona, né, e faz um monte de ações aí contra os movimentos sociais e a sociedade brasileira. E o próprio Etchegoyen, ele foi um dos principais articuladores do golpe de 2016. O Etchegoyen, ele é um dos dirigentes do instituto em que o Guilherme Boulos trabalha, né? E além disso, o Leandro Daiello, que foi chefe da Polícia Federal durante o golpe de 2016, durante boa parte da Operação Lava Jato, ele é sócio do escritório de advogados do Valfrido Vardi, que é o mentor do Guilherme Boulos. A Polícia Federal, que é uma filial da CIA e do FBI no Brasil. Inclusive, reportagem da Folha de São Paulo de 2013 revelou que inúmeros agentes do FBI trabalham nos escritórios da Polícia Federal espalhados pelo Brasil. E a gente lembrando da Operação Lava Jato, que foi, né, uma operação mantida pela Polícia Federal, a gente lembra também que a Operação Lava Jato é uma operação internacional para golpes de Estado na América Latina. A Operação Lava Jato tem tentáculos espalhados pela Venezuela, pelo Equador, pela Bolívia, por Cuba, né? E, além disso, ela se assemelha muito ao esquema que muitos chamam de lawfare, né? Que aconteceu também e continua acontecendo em outros países da América Latina, como o próprio Equador e como a Argentina, onde a Cristina Kirchner foi perseguida pela justiça daquele país, né? Teve sua casa invadida e quase praticamente perdeu o mandato de senadora. Também no Equador, o próprio Rafael Correa, ele teve que sair do Equador para não ser preso, acusado aí de corrupção e de tudo mais. E além disso, não pôde concorrer à presidência da República, porque se voltasse ao Equador, seria preso. No Equador foi imposta uma ditadura na prática pelo Lenín Moreno, uma ditadura inclusive judicial. E na Argentina, quem entrou no poder depois da Cristina Kirchner foi o Maurício Macri, né, que devastou a economia da Argentina. Tudo isso daí com grande apoio dessas operações de lawfare, como é o caso da Lava Jato e mesmo da própria Operação Lava Jato, atuando em diversos países da América Latina como um mecanismo do imperialismo para derrubar os governos nacionalistas. E um dos principais agentes da Lava Jato, o Leandro Daiello, chefe da Polícia Federal durante 10 anos, é sócio do Valfrido Vardi, que é o mentor do Guilherme Boulos, financiador de sua campanha, articulador político e, inclusive, patrão do Boulos, uma vez que, segundo ele mesmo reconheceu em um tweet do ano passado, o Boulos trabalha, entre aspas, em suas palavras literais, trabalha como colunista e professor do IREE. Se ele trabalha, supomos que seja remunerado, né? Valeu aqui ao pessoal que está comentando com a gente, Diego Silva, a Cleide Rodrigues também e o Lino Alves. Vamos ver agora mais uma reportagem, dessa vez uma reportagem sobre os educadores em Cuba, os professores cubanos que logo após a Revolução, fazendo um trabalho para alfabetizar o povo cubano, foram vítimas do terrorismo de Estado do governo dos Estados Unidos através de operações clandestinas da CIA. Vamos ver. A educação é um dos setores mais atingidos pela política hostil e agressiva dos Estados Unidos contra Cuba. Durante décadas, estudantes e professores foram vítimas do anseio da CIA para semear o terror e sabotar os projetos educativos da Revolução Cubana. A imagem desta menina diante de sua escola atingida por tiros revela toda a dor de um povo frente ao terror. Adolescentes e jovens alfabetizadores foram vítimas de ações criminosas e de intimidação durante a campanha empreendida em 1961, na qual se integraram quase 100 mil estudantes de toda a ilha.
A CIA treinou e pagou mercenários para destruir a obra educacional cubana. En esa primera etapa perdieron la vida o resultaron mal heridos maestros voluntarios, brigadistas alfabetizadores, campesinos que colaboraban con ellos y también algunos estudiantes. Entre 1959 e 1965, 30 pessoas ligadas à educação foram mortas e outras 41 ficaram feridas, todas vítimas do terrorismo estadunidense. Entre eles, o professor voluntário Conrado Benítez e Delfim Sensendré, os alfabetizadores Manuel Ascusa e o camponês Pedro Lantigua. 150 escuelas saboteadas, más de 85 resultaron totalmente destruidas a causa de distintos tipos de incendios. Para enfraquecer a vocação solidária dos cubanos, a CIA perseguiu e assassinou colaboradores cubanos da educação em outras regiões. En el periodo 66-84, más o menos aproximadamente, hubo compañeros profesores internacionalistas que fueron brutalmente asesinados por bandas armadas, financiadas también por Estados Unidos. En Nicaragua hubo 3 compañeros que perdieron la vida, 3 o 4, no recuerdo exactamente ahora, y en Angola otro tanto que fueron agredidos por bandas terroristas, en Nicaragua por la Contra Nicaragüense y en Angola por la UNITA, 2 organizaciones que eran financiadas, abastecidas, entrenadas por los servicios de inteligencia norteamericanos. No ato terrorista contra um avião da Companhia Aérea Cubana, que explodiu em plano voo em 1976, havia 16 atletas de esgrima a bordo. Todos eram estudantes universitários. Muchos de esos jóvenes hoy día fueran médicos, ingenieros, técnicos y quién sabe a cuántas personas hubieran podido ayudar o hubieran podido contribuir a formar con sus enseñanzas. En ese avión de Barbados murieron 6 estudiantes guyaneses de medicina, murió una niña de 9 años. Todas estas son personas que potencialmente le hubieran dado un gran servicio a la humanidad. O ataque biológico dos Estados Unidos contra Cuba em 1981 causou a morte de 101 crianças vítimas de dengue, além de impossibilitar 70 alunos de frequentarem as aulas. Os atos terroristas e crimes do Império lançados contra Cuba deixaram um saldo de mais de 3.000 mortos e mais de 2.000 inválidos. Diante do sofrimento das vítimas e dos seus familiares e a batalha de todo um povo, os responsáveis por esses crimes continuam impunes. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bom, vocês viram aí como a CIA, né, sempre atuou contra Cuba e, como a gente comentou, né, está comentando aqui no programa, a CIA e suas organizações amigas, gêmeas, como é o caso da NED, patrocinam até hoje golpes na América Latina e, inclusive, setores da esquerda identitária, né, ou pseudo-esquerda, já que não dá para chamar exatamente de esquerda aqueles que são patrocinados e são financiados pela CIA, né, para dar golpes na América Latina e para fazer frente ao movimento popular, ao movimento operário e à verdadeira esquerda na América Latina, como parece muito ser o caso do Guilherme Boulos, da forma que a gente revelou no Diário Causa Operária e que a gente está falando aqui no nosso programa. Falando em Cuba, a Márcia Chueri, ela tem mais uma reportagem para o programa de hoje sobre a vacinação em Cuba, estando muito à frente do resto da América Latina. Olá, hoje é 2 de novembro de 2021, sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. A epidemia de Covid-19 não acabou. A vacinação é extremamente necessária e as vacinas são uma questão de saúde pública, mas também de política e economia. Questão de saúde pública, porque até onde se sabe neste momento, a vacinação em massa de toda a população mundial é a única forma de contê-la. Política, porque a distribuição das vacinas sofre o mesmo efeito das conhecidas desigualdades entre ricos e pobres, seja entre os países, seja entre os grupos sociais de cada país.
e sofre também as conhecidas restrições ideológicas que tratam de fazer sucumbir qualquer sistema político que não atenda aos interesses dos Estados Unidos e seus cúmplices. E é uma questão econômica porque movimenta uma soma incalculável entre o que se investe em pesquisa, produção, distribuição e aplicação, e muito mais se for confirmado que a vacina anti-Covid necessitará reforços periódicos, o que é muito provável. Ou seja, há muitos interesses em jogo, e os mais poderosos não estão preocupados com a saúde dos mais pobres. Vejamos alguns dados sobre a nossa região. A primeira informação relevante é que a América Latina e Caribe é a região mais desigual do mundo, ou seja, com maiores brechas entre pobres e ricos. Como isso se mostrou na pandemia? Apesar de conter apenas 8,5% da população mundial, a região é responsável por cerca de 30% das mortes por Covid-19 até agora. Além disso, temos 2 troféus macabros. O Brasil é o segundo país com mais mortes no mundo, e o Peru é o responsável pela taxa mais alta do mundo em relação ao número de habitantes. Segundo um artigo científico publicado recentemente, esses tristes resultados devem-se aos seguintes problemas estruturais: sistemas de saúde sobrecarregados e com fundos insuficientes, desigualdades sociais profundamente arraigadas, práticas trabalhistas informais extensivas, capacidade estatal insuficiente, acesso tardio e limitado às vacinas. Esses são os problemas estruturais. A eles, somou-se a crise econômica agravada pela própria pandemia, que fez que mais 22 milhões de pessoas cruzassem a linha da pobreza na região latino-americana. Isso tudo se combina com o fato de que os efeitos da doença são mais graves em populações vulneráveis socioeconomicamente. Ou seja, a América Latina e Caribe é a região com mais mortes, mas essas mortes não se distribuem igualmente na população. Pobres morrem muito mais que ricos. E como está a vacinação em nossa região? Menos de 50% da população recebeu pelo menos uma dose. Mesmo assim, os índices são melhores que os de outras regiões, como a África subsaariana, por exemplo. Mas os autores do artigo dividem a América Latina e Caribe em 3 sub-regiões em relação à vacinação. Na América do Sul, quase 2/3 da população recebeu pelo menos uma dose. Só a Venezuela está abaixo da média. Na América Central e do Norte está assim: Costa Rica, El Salvador e Panamá avançaram. Guatemala, Honduras e Nicarágua têm baixas taxas de vacinação. O México quase se equipara a Colômbia e Peru, mas ainda está abaixo de Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. No Caribe, vários países começaram bem, mas estancaram. Cuba, que começou mais tarde que a maioria, já tem mais de 90% da população com pelo menos uma dose e mais de 50% totalmente imunizada. No início, os principais fornecedores de vacinas para a região foram a China, a Índia e a Rússia. Neste momento, esse panorama está mudando e os Estados Unidos, por acordos bilaterais, e a COVAX estão predominando. A COVAX é um mecanismo internacional criado supostamente com a função de democratizar a distribuição das vacinas anti-Covid. Na verdade, ela pode ser utilizada para atender aos interesses dos grandes laboratórios. Por exemplo, a OMS está demorando para aprovar a Sputnik. Se a OMS não aprova, a COVAX não compra. Como os países ricos compraram inicialmente muito mais vacinas do que necessitavam, a COVAX não cumpriu seu papel porque não havia vacina para comprar. Aliás, pior que isso, algumas vezes sua ação foi negativa, porque prometeu, recebeu e não entregou. A COVAX deveria também doar vacinas aos países que não possam pagar, mas para isso tem de esperar as doações dos países ricos. E já estão saindo denúncias de doações de vacinas vencidas. Nada de novo, na verdade. Não há transparência, mas se percebe o de sempre: poderosos se aproveitando de uma situação difícil para ganhar mais dinheiro. Quanto ao aspecto ideológico da produção e distribuição das vacinas, vou dar um exemplo simples.
Os Estados Unidos não fazem acordos bilaterais para fornecimento de vacinas à Venezuela. Outro, as vacinas cubanas ainda não receberam a aprovação da OMS e têm sido constantemente atacadas pela grande imprensa internacional. Bem, além de combater os problemas estruturais, todos relacionados à profunda desigualdade, os autores do artigo alertam para o fato de que nossa região necessita incrementar sua capacidade de pesquisar e produzir vacinas. E dizem, dado que estão sendo produzidas vacinas na região, deveria ser facilitado seu comércio. As vacinas fabricadas em Cuba não devem ser consideradas por critérios ideológicos, e sim médicos. Como tais, podem formar uma parte vital da carteira de vacinas que o continente necessitará durante muitos anos. E por falar em vacinas cubanas, ontem saiu autorização para o uso de emergência em Cuba da vacina Soberana Plus em crianças maiores de 2 anos que já tiveram Covid. E assim o plano de vacinação vai avançando. Outra boa novidade que deixou a gusaneira muito brava. O Instituto Roswell Park de Nova York anunciou um novo estudo clínico com a vacina cubana contra o câncer de pulmão. Este é o segundo estudo desse instituto em colaboração com Biocuba Pharma. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Bom, essa reportagem da Márcia Chueri se encontra no canal Internacionalismo. Ela vai estrear agora às 3 da tarde, que vai ser postada lá no canal. Vocês podem assistir de novo logo quando acabar aqui Conexão América Latina. E por lá vocês podem compartilhar nas suas redes sociais a reportagem da Márcia Chueri. Lembrando que no canal Internacionalismo a gente posta vídeos todos os dias com reportagens, com documentários inclusive sobre o cenário latino-americano e internacional. Então vocês podem acessar aí na barra de pesquisa do YouTube, digitem Internacionalismo, podem filtrar por canais caso não apareça logo de cara o canal para vocês. Inscrevam-se e ativem o sininho para ficarem por dentro do melhor conteúdo internacional do YouTube em língua portuguesa, o canal Internacionalismo. E no blog Internacionalismo a gente vai continuar essas investigações a respeito dessas ONGs e institutos internacionais que são sediados nos Estados Unidos e que estão ligados ao Guilherme Boulos e o que eles fazem contra os países da América Latina, contra os governos de esquerda, como é o caso da Global Americans, que é parceira do IREE, que é o instituto do Guilherme Boulos, né? Global Americans, ela que produz relatórios patrocinados pela NED, que é uma organização financiada pelo governo dos Estados Unidos, pelo Congresso dos Estados Unidos. Por exemplo, alguns parlamentares relacionados à NED, o Marco Rubio, que é amigo da família Bolsonaro, ele que é um senador republicano, ele é ligado diretamente à NED para desestabilizar Cuba, para desestabilizar a Nicarágua. Ele já esteve com líderes opositores da Nicarágua na época dos protestos de 2018 contra o governo do Daniel Ortega, ou então a Ileana Ros-Lehtinen, que foi também congressista pelo Partido Republicano nos Estados Unidos. Ela também é ligada à NED e a essas oposições em Cuba, no caso. Ela que é descendente de cubano, assim como o Marco Rubio. E a ONG, né, essa organização Global Americans, produz esses relatórios atacando principalmente os governos de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, os antigos governos do PT e do Rafael Correa, no Equador também. E ela ataca a imprensa russa e a imprensa chinesa que supostamente estariam, né, atuando conforme os interesses de Cuba e de China na América Latina contra os Estados Unidos. Essas ONGs, essas instituições estão diretamente relacionadas com o IREE, que é o instituto no qual o Guilherme Boulos trabalha e que quem preside é o financiador da campanha do Guilherme Boulos, que é o Valfrido Vardi. Vamos, para a gente já encerrar o nosso programa, exibir a coluna Crônicas de uma Inquilina, da Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca que vive nos Estados Unidos. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que les voy a leer a continuación pertenece
al poemario Desarraigo, publicado por Ilka Editorial. Es el poema quinto. Como tarde de lluvia intensa sobre los ríos en el peñón, es la alegría de los hipotes cuando cae el chaparrón. Como las quebradas cuando se secan, se les entristece el corazón y se marchitan las alegrías cuando los golpea la explotación. Este poemario tiene poemas cortos. Todos son poemas cortos. Les saludó Ilka Oliva Corado. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Valeu, Ilka. Sempre um cenário muito agradável e bonito. Valeu aqui ao vivo que comenta com a gente. A gente vai ficando por aqui, mas logo em seguida do nosso programa Conexão América Latina vai começar um programa especial falando sobre essa reportagem do Diário Causa Operária, assinada pelo companheiro Rui Costa Pimenta, pelo companheiro João Caproni Pimenta, que revela as ligações aí do Guilherme Boulos com ONGs internacionais, com empresários e com o imperialismo. É só o tempo de você sair, pegar uma água, tomar um café, assistir o vídeo da Márcia Chueri no canal Internacionalismo, que vai estrear agora às 3 da tarde. Você pode assistir, já quem não viu agora, ou então quem viu e quer rever e quer compartilhar, entra no Internacionalismo, agora às 3 vai estrear o vídeo da Márcia Chueri, se inscreve no canal e volta aqui para a CEL TV, que a gente vai comentar, né, vai fazer o programa especial aí antes da análise do Rui no 247, falando, né, sobre toda essa trama, toda essa rede aí que está por trás do Guilherme Boulos, financiado pela burguesia e pelo imperialismo. Então fica aqui, vai no Internacionalismo, assiste a Márcia Chueri e volta para a CEL TV que a gente vai comentar, fazer um programa especial sobre a rede por trás do Guilherme Boulos. Tchau!